paz do Senhor, igreja. Amém? Bom estarmos na presença do Senhor. Estava falando com o pastor Mindo que a igreja está bonita, né? Na verdade, cada dia que passa, ela está ficando mais bonita. Ela está ficando linda. E o mais importante, não é só linda fisicamente, precisa estar lindo da presença de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu já senti a presença de Deus, e eu creio que você já sentiu a presença de Deus aí também. Amém? Graças a Deus. Sou grato a Deus por mais uma vez estar na presença dEle, com essa grande responsabilidade. Sou grato ao Senhor, ao meu amado e querido Espírito Santo, porque é Ele que fala, é Ele que faz todas as coisas. Jesus, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Se for depender de mim, para falar 5 minutos, eu não consigo falar nada. Eu dependo 100% do Espírito Santo, meu irmão. Eu dependo dele, eu submeto à vontade dele. E eu dou atributo a ele aqui em cima deste altar. Aleluia. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no seu versículo 17. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5, no versículo 17. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim: e aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu estava estudando esse texto e Deus, Ele me trouxe uma mensagem. Essa mensagem, muitos pregadores, palestrantes, teólogos ministraram. E eu também já ministrei essa mensagem em alguns lugares, inclusive em algumas congregações. Por essa semana que passou, ministrei esta mensagem. Estava com o meu Ricardo em uma das congregações e ministrei. Mas Deus, Ele tem falado muito a respeito desta mensagem, a qual eu vou ministrar nesta noite. A Bíblia conta que Jesus, Ele entra em uma casa. Nesta casa que ele entra, ele começa a ensinar. Quando ele está ensinando, multidões chegam para ver o ensinamento de Jesus. A Bíblia fala que vieram fariseus, doutores da lei, vieram de várias aldeias, da Galileia, da Judéia, Jerusalém, de todos os cantos, para ver o ensinamento de Jesus, para ver a sabedoria de Jesus. Como é que uma casa, eu não sei o tamanho desta casa, mas como é que essa casa estava com tanta gente, com tantos homens cultos,
com tantos doutores para ouvir o ensinamento de Jesus. Que homem sábio é esse? Que sabedoria é essa? Que vem gente de todos os lugares para ver o ensinamento de Jesus. Jesus tinha uma sabedoria tão grande. Mas por que Jesus tinha essa sabedoria? A Bíblia fala que a sabedoria, está lá em Provérbios, antes da fundação do mundo, ela já existia na eternidade. A sabedoria, antes de ser criado o globo terrestre, o planeta Terra, o universo, antes de ser pensado em estarmos aqui, a sabedoria, ela já existia. Ela já estava na eternidade. E lá em Provérbios diz que o meu Senhor possuía essa sabedoria. E esta sabedoria é o ponto mais alto que um homem na face da terra pode chegar. O homem mais inteligente, mais culto na terra, às vezes não tem sabedoria. Porque a Bíblia diz que a sabedoria é o princípio do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem pode ser muito inteligente, muito culto, mas se ele não teme a Deus, ele não tem sabedoria. Agora, a Bíblia conta de um homem que pediu a sabedoria a Deus. O nome dele é Salomão. Salomão pediu porção da sabedoria. Salomão pediu um pouco da sabedoria. E Deus deu a sabedoria para Salomão. Agora, quando você lê as histórias de Salomão, você vê e começa a imaginar qual grande é a sabedoria de Salomão. Porém, esta sabedoria, ela é simplesmente uma aluna, porque ela existe um professor. O professor da sabedoria se chama Espírito do Eterno Deus. Imagina a sabedoria existindo na eternidade. E agora a sabedoria ensina a todos os homens da face da terra. A sabedoria, não temos como calcular a sabedoria, existindo um professor que é o nosso Deus. Então, se Salomão, com toda a sua sabedoria, ele ficou famoso em todo mundo, em todas as histórias, e ele tinha somente uma porção da sabedoria, dentro daquele homem chamado Jesus Cristo, existia a plenitude do Espírito Santo de Deus. E toda a sabedoria, não uma porção da sabedoria que estava com Salomão, é toda a sabedoria estava dentro de Jesus. É por isso que vinha gente de todos os lados ouvir Jesus falar. Viu quem que você serve? Viu quem que é Jesus? Agora Jesus estava dentro desta casa. Eu não quero falar sobre aquela multidão que estava dentro desta casa. E nem vou falar. Eu também não quero falar sobre o paralítico que foi curado. Mas eu quero falar sobre duas coisas. Sobre o dono da sabedoria. E eu quero falar sobre a casa pela qual Jesus estava. O texto conta que eles levaram o paralítico, mas existia uma grande multidão, mas tudo tinha um foco central, e o foco central era Jesus. O homem estava entrando para ser curado. Por quem? Por Jesus. A multidão estava na casa para ouvir quem? Ouvir Jesus. E aonde Jesus estava? Jesus estava no centro. Jesus estava no meio da casa. O meio da casa significa centro, o alvo, o foco. Todos teriam que estar ouvindo Jesus. Tinha gente no canto ouvindo Jesus. Tinha gente atrás ouvindo Jesus. Tinha gente do lado direito ouvindo Jesus. Tinha gente do lado esquerdo ouvindo Jesus. E Jesus estava no meio. É por isso que eles chegam com o paralítico. E eles não conseguem entrar. E eles têm uma ideia de tirar o telhado e passar o paralítico por cima do telhado. Mas não poderia passar o paralítico em qualquer local.
Porque se pegasse o paralítico no canto da casa, ia entrar em cima da cabeça de alguém, porque era tanta gente. Então em cima do telhado eles tinham que entender aonde que estava a voz de Jesus. O foco principal era quem? Era Jesus. Então vamos procurar quem? Vamos procurar a voz de Jesus. Aonde a voz de Jesus está? Aonde? Aonde a voz dele está? Nós temos que entender a voz de Jesus, porque se nós perdermos a voz de Jesus, nós vamos errar, nós vamos entrar no local errado, nós vamos perder o alvo. Vamos procurar a voz de Jesus para chegar no local certo. Você sabe por que existe muitas pessoas que estão indo para o local errado? Você sabe por que existe muitas pessoas que estão batendo a cabeça, bate a cabeça de um lado, tenta fazer uma outra coisa e dá errado? O Espírito Santo de Deus está dizendo para você, para eles encontrar o local certo, eles tiveram que ouvir a voz de Jesus, aonde Jesus estava ensinando. Você quer acertar? Quer? Você quer acertar os seus projetos? Você quer acertar? Então ouça a voz de Jesus, ouça onde ele está, ouça a instrução que ele está te dando. Não ouça simplesmente os teus amigos, não ouça simplesmente o teu patrão, não ouça, mas vai para o joelho, porque o dono da sabedoria, ele tem sabedoria e ensinamento para te dar. E ele está aqui. Jesus está aqui, o dono da sabedoria. Você já imaginou? O dono da sabedoria. Às vezes nós se achamos sábios no nosso próprio entendimento e dá tudo errado, mas o dono da sabedoria, ele está aqui no meio desta igreja. E Jesus estava no meio ensinando. É engraçado que quando você vai estudando o texto, você vê que Jesus, ele era especialista em estar no meio da situação. Ele era especialista em estar no meio da casa. Ele é especialista em estar no meio dos seus problemas para solucionar os teus problemas. Ele é especialista e ele vai fazer isso. Ele vai entrar no meio da situação da tua casa. Aquela situação que parece que não tem como mais solucionar. Jesus vai entrar no meio e vai solucionar. Jesus vai entrar no meio. Talvez você não entendeu o que eu estou dizendo. Jesus vai entrar no meio da tua casa, dos teus familiares, da tua família, dos teus negócios. E ele vai solucionar os teus problemas. Porque Jesus, ele é especialista em estar no meio da situação para resolver a situação. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 39, você vai perceber que Jesus, ele é especialista em todas as idades. Desde quando Jesus nasceu, ele foi crescendo e ele era especialista. A Bíblia conta que José e Maria, eles desciam até Jerusalém. Uma vez por ano, igreja. Uma vez por ano, eles desciam em Jerusalém. E para que eles desciam? Eles desciam na festa da Páscoa. Ali eles ofereciam um sacrifício. Eles ofereciam um sacrifício ao Senhor, adoravam ao Senhor, e depois que eles adoravam ao Senhor, eles viravam a costa e iam embora. E uma certa feita, José, Maria e o menino Jesus, eles sobem até Jerusalém. E quando eles sobem até Jerusalém, eles oferecem sacrifício ao Senhor. E quando eles estão adorando ao Senhor, eles terminam o trabalho de adoração deles, e agora eles colocam os seus objetos e eles vão para casa. E quando eles estão indo para casa, quando eles estão a caminho da sua casa, eles percebem que sentiu falta de alguma coisa. De quem? Ele sentiu falta do seu próprio filho. Ele sentiu falta de Jesus. E eles procuram Jesus. Cadê Jesus? Jesus não está aqui. Aonde está Jesus? Aonde Jesus está? Quantas pessoas estão a caminho, estão perdendo Jesus? E agora eles também perderam Jesus. E eles vão na casa dos parentes. Jesus está aqui. Jesus estava comigo. Mas eu
não sei o que aconteceu, cadê Jesus? Eu também não sei cadê Jesus. E eles agora ficam preocupados, e eles têm uma ideia, e eles dizem, já sei o que nós vamos fazer, vamos retornar para Jerusalém, porque se Jesus estava lá em Jerusalém, pode ser que Jesus está lá, no meio de alguém, no meio da multidão, conversando com alguém. Vamos voltar lá aonde Jesus ele está. E eles foram até Jerusalém e começaram a procurar Jesus. Durante 3 dias eles procuraram Jesus. De repente eles entram dentro do templo, e quem eles encontram dentro do templo? Eles encontram Jesus. E aonde Jesus estava dentro do templo? Jesus estava sentado na onde? No meio da onde? No meio dos doutores. Jesus só tinha 12 anos e ele já estava no meio. Ele estava no meio dos doutores. Tinha doutor na frente ouvindo ele, tinha doutor do lado, tinha doutor atrás ouvindo ele. Ele já está no meio. Eu faço a primeira pergunta para a igreja: quantos aqui acreditam que Jesus está no meio da igreja? Levanta a mão e dê um brado de adoração e de glória para o nosso mestre Jesus. Ele estava no meio dos doutores, ensinando os doutores, com a sabedoria que nós já falamos aqui. A Bíblia conta que ele cresceu, e ele estava em Israel, e Deus levantou aproximadamente 30 anos, alguém que regulava um pouco da idade dele, mas era um pouco mais velho, chamado João Batista. João Batista estava pregoando a vinda dele. E agora João Batista, ele fala o seguinte, ele está pregando, e ele fala: eu vos batizo com água, mas no meio de vós, no meio de Israel. Jesus novamente no meio, mas agora é o próprio João Batista que está dizendo: no meio de vós há um que não conheceis. Eu não sou digno de amarrar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Jesus era especialista em estar no meio da multidão. Jesus estava no meio da multidão. Uma certa feita, Jesus estava andando. Existia uma mulher. Esta mulher já havia 12 anos com fluxo de sangue. E essa mulher, ela fica sabendo que Jesus está passando no meio da multidão. E ela vai até Jesus com a certeza que ela seria curada. E ela diz: se eu a menos tocar nas suas orlas, eu serei curado. Mas ela enfrentou uma grande dificuldade. Primeiro, o preconceito. E segundo, a grande multidão que estava perto de Jesus. Porque atrás de Jesus era uma grande multidão que estava acompanhando ele. Na frente de Jesus existem pessoas aguardando Jesus chegar, e algumas já estavam pressionando e perguntando Jesus. Alguns discípulos que se achavam o tal também já estavam na frente de Jesus, sabendo quem poderia ou não ouvir Jesus. Eles eram desse jeito, eles achavam que eles poderiam fazer isso, mas certo é que na frente de Jesus existiam pessoas, do lado de Jesus também existiam pessoas, mas essa mulher, ela enfrentou uma grande multidão, e ela toca em Jesus. Jesus para, e Jesus fala: alguém me tocou. Agora o povo e os discípulos começam a dizer: mas Senhor, como que alguém te tocou? Em todos os lados pessoas te oprimem, do lado direito, do lado esquerdo, na frente e atrás, pessoas te oprimem. E Jesus fala o seguinte: olha, não, alguém me tocou, porque de mim saiu dunamis, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. É algo diferente que saiu de mim, mesmo em uma grande multidão, e eu estando no meio, mas alguém furou a fila, entrou no meio e tocou em mim, e de mim saiu o poder. E eu já aprendo uma coisa: você quer o milagre do eterno Deus, fura a fila, entra no meio, toca em Jesus. Existe curioso, você sabia? Existe pessoas que não querem nada com Jesus, estão lá só para ver o que Jesus vai fazer. Será que vai curar? Será que vai operar? Existe pessoas na igreja assim, existe pessoas que falam assim: será que o
como é que vai ser o culto hoje, eu vou só para ver o culto. Tem gente que fala assim, é o presbítero Tiago que vai pregar, eu quero ver o que ele vai pregar. Tem gente que fala assim, é o pastor Mindo que vai lecionar, eu só quero ver. Mas existe outro tipo de pessoa, que ele não importa quem vai pregar, quem vai ensinar, ela sabe que Jesus está no meio, e essa pessoa, ela fura a fila, ela entra no meio e ela toca em Jesus. Cadê esta pessoa? Cadê esta pessoa? Cadê esta pessoa que precisa de milagre? Fura a fila, entra no meio, que o milagre vai acontecer para você. Quem acredita nisso, dê um brado de adoração. Rabancho comandar a brastéria. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu já senti a presença de Deus nos louvores. Ele já estava aqui. Quando nós chegamos aqui, Ele já estava aqui. Ele já estava me tocando, Ele já estava te tocando. É por isso que daqui de cima eu vi alguns irmãos chorando, enxugando, tirando o óculos, enxugando. Porque Jesus já tocou, Ele já está aqui. Eu acredito nisso com toda a convicção da minha alma. Agora lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 3. Se a irmã Rebeca puder colocar, eu acho interessante esse texto. Jesus, ele estava ensinando na sinagoga, Evangelho de Marcos, capítulo 3, no seu versículo 3. Jesus, ele ensinava na sinagoga. Mas até então eu pensei que era igual aqui, que ele estava ensinando. As pessoas aí, e Jesus em cima do altar, ensinando. Mas quando eu li esse texto, eu disse, não foi assim que aconteceu. A Bíblia fala que entrou um homem, e esse homem, ele tinha problema nas mãos, as mãos mirradas, e ele entra, ele fica no canto, talvez por preocupação, talvez por timidez, talvez por não conhecer Jesus, mas ele estava no canto. Jesus agora olha para aquele homem, e todos ali queriam pegar Jesus, queriam criticar Jesus por causa da data, do dia que era, mas ele olha para aquele homem que estava com a mão mirrada, e ele disse para o homem que está com a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Jesus queria curar e Jesus queria ensinar, mas eu não quero que você entenda sobre a cura, sobre o ensinamento. Eu quero que você entenda sobre a palavra que Jesus falou para esse homem. Levanta-te e vem para o meio. A palavra vem significa que eu estou incluso. Vem para cá. Então Jesus, ele não estava no canto. Não, Jesus não estava em cima ensinando. Não, Jesus, ele estava no meio. Porque ele disse, vem para o meio. Vem ficar comigo no meio. Eu acredito o seguinte. Eu acredito que quando ele estava no meio ensinando, os discípulos também estavam encostados nele, porque era assim, os discípulos, aonde Jesus estava, os discípulos também estavam, e ali existiam fariseus, saduceus, todos hipócritas, todos ouvindo Jesus, uma grande multidão ouvindo Jesus, e Jesus no meio ensinando, e no meio dessa multidão estava Jesus e os discípulos. Agora Jesus olha para ele e fala, olha, sai daí, sai deste canto, porque nesse canto você não vai ter nada. Sai daí desse canto, sai da onde que você está aí, dessas escondidas. Você está escondido aí, levanta-te, sai daí, vem para o meio, vem para onde eu estou, vem para onde os discípulos estão, vem para o meio. O que o Espírito Santo de Deus fala nessa noite, às vezes você está escondido, às vezes você não quer que ninguém te veja, às vezes você não consegue nem orar por causa do pecado, às vezes você está no seu canto, mas o Espírito Santo, ele te viu, mesmo escondido dentro de uma multidão, mesmo no canto perto da janela, mesmo do lado de fora da igreja, mas Jesus, ele levanta a voz para te dizer, sai daí, sai deste canto, vem para o meio. O que ele está dizendo é, vem para perto de mim, fica perto dos discípulos, fica perto de quem pode. Jesus pode, ele pode, ele pode, vem para perto de quem pode, vem para o meio. Eu faço a segunda pergunta: quantos acreditam que Jesus está no meio da igreja? 2 vezes que eu fiz essa pergunta. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18 e 20, é um texto que a gente fala direto aqui. A Bíblia fala e o texto diz, o próprio Jesus dizendo, onde estiver 2 ou 3 no meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus está no meio. Jesus, ele morre.
mas ressuscita. A Bíblia fala que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aquele mesmo Espírito que é o professor da sabedoria. O Espírito da sabedoria. Ele ressuscita Jesus dentre os mortos. E agora Jesus está ressurreto. Mas os discípulos, aconteceu algo com os discípulos. Os discípulos estavam com tanto medo, porque por mais que Jesus deu os maiores ensinamentos dele, por mais que Jesus, ele curou, ele libertou, ele fez tantas coisas, mas naquele momento, eles perseguiram os discípulos de Jesus. Eles queriam prender os discípulos de Jesus. Por que não dizer, eles queriam matar os discípulos de Jesus. Eles queriam crucificar também os discípulos de Jesus. Você vai ver na história, logo depois, lá para o Ato dos Apóstolos, você vai ver que eles estão com tanta sede de matar os discípulos de Jesus, que eles prendem Pedro, eles prendem Tiago, eles matam Tiago. Eles pegam Tiago, eles matam Tiago. E eles queriam também matar Pedro, porque Pedro era o líder da igreja. Imagina se eles matam Pedro, eles estariam tão felizes porque eles mataram o líder da igreja, mas eles não conseguiram pegar a Pedro, porque existia uma igreja que estava orando por Pedro. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos, e levou Pedro. Então, antes disso, eles estavam com medo, e eles estavam dentro do cenáculo, eles estavam presos, eles estavam com a porta fechada, porque eles falaram, vão nos matar, Jesus morreu, e agora o que será de nós? O que vai ser de mim? A esperança já tinha passado. Quantas pessoas estão com a esperança longe de si? Quantas pessoas choram nas madrugadas? Quantas pessoas estão atormentadas porque perderam parentes? Quantas pessoas não estão saindo de casa por causa da depressão, por causa desta pandemia? Quantas pessoas perderam o emprego? Nós aqui da casa do Senhor, a gente vem para a igreja e a gente se alimenta da palavra de Deus. A gente pode estar abatido, triste, mas quando a gente entra aqui e a gente vê uma palavra pregada, e a gente vê os louvores, a gente volta para casa animado. Mas quantas pessoas não estão tendo força nem de vir para a casa do Senhor? Quantas pessoas viram de um lado para o outro, não querem sair de casa, e a paz não está em seu coração? E assim estavam os discípulos. De repente Jesus, ele entra dentro do cenáculo, ele entra dentro daquela casa que estava toda fechada, e quando ele entra, a Bíblia diz que ao entrar, ele se pôs na onde? Ele se pôs no meio dos discípulos, ele se pôs no meio, e ele assoprou sobre os discípulos, e ele diz, paz seja convosco. O que eu aprendo aqui, não importa a tua situação, eu não sei o que você está passando dentro da tua casa, eu não sei o desespero que está batendo dentro do teu coração, a única coisa que eu posso afirmar é que Jesus, ele está vivo, e ele vai aparecer no meio desta situação, desse desespero. Talvez você pensou em colocar uma corda no pescoço, talvez você pensou em tomar remédios para se matar, mas Jesus aparece no meio da tua vida, e ele diz, paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Não faça isso, a paz seja convosco. Quantos têm a paz de Jesus? Quantos têm a paz dele? A paz dele excede a todo entendimento. O que é isso? Você não entende. A situação está ruim, está desempregado, está sem dinheiro, a situação está drástica, pessoas morrendo, e o crente dando risada e dando glória a Deus e aleluia. A situação está ruim, mas os jovens cantando e adorando ao Senhor. A situação não está fácil no Brasil e no mundo, mas o grupo de louvor cantando, dando os passinhos e louvando ao Senhor. Isso é paz, isso é paz. Talvez você não entende, isso é paz. Não importa a minha situação que eu estou vivendo aqui, isso é paz. Eu tenho paz, por mais que às vezes você pode até ver uma lágrima de sofrimento, mas lá dentro da alma, eu sei em quem eu tenho crido. Olhando no rosto dos irmãos, eu sei que vocês têm essas paz também.
eu vejo sorriso, eu vejo glória a Deus, eu vejo aleluia. E eu faço pela terceira vez a pergunta: quantos aqui creem que Jesus está no meio da igreja? Aleluias. E Jesus, os discípulos, depois que eles foram perseguidos, que Jesus foi, os discípulos morreram. Se você ler a história da igreja, você vai perceber que alguns foram degolados, outros foram mortos na cruz do Calvário, como Pedro. Segundo as histórias, ele diz: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Me pendura de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. A história nos conta isso. E eles morreram por amor a Jesus. Eles sabiam que eles iam morrer e ia ser degolado, mas lá dentro eles estavam sorrindo. Como o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo sabia que ele ia morrer, ele estava a caminho de ser morto, e ele disse: olha, acabei a carreira, guardei a fé. É como se o apóstolo Paulo estivesse dando gargalhada. As pessoas falam assim: ih, esse aí é doido mesmo. As pessoas choram, as pessoas: não quero morrer, não quero morrer. Aí segura as pessoas: não quero morrer, por favor, não me leve. E o apóstolo Paulo rindo: acabei a carreira. Até aqui eu fiz, minha carreira acabou. Agora o que está faltando para mim é só receber a coroa da vitória, o galardão do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele tinha paz na sua alma. E os discípulos morreram. Só que somente um, devido à sua velhice, ele não tinha morrido ainda. É o João. Não o João Batista. Não é esse João Batista, não. João Batista perdeu a cabeça. Não é João Batista. Eu estou falando o João é amigo de Jesus. Aquele que deitava no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Sim, é esse João. Ele ainda estava vivo. Mesmo com cabeça branca, mesmo cansado. A Bíblia fala que ele estava lá na ilha de Pátmos. De repente, ele estava lá. Uma situação difícil. E eles quebrando pedra, mas João estava lá com a esperança viva. Não morreu a esperança. Ele estava tranquilo, independente da situação que você venha passar. Não perca a esperança. Jesus é a nossa esperança. Ele é a razão do nosso viver. E agora João estava ali. De repente, a Bíblia nos conta que ele foi arrebatado de espírito, e ele começa a ter uma visão tremenda, ele começa a ter uma visão sobrenatural. A Bíblia fala lá no Apocalipse, no capítulo 1, no seu versículo 12 e 13, no Apocalipse capítulo 1, no seu versículo 12 e no seu versículo 13, João agora ele começa a ouvir uma voz, e a voz falava: João, escreve tudo que você vai ver. E a Bíblia fala que João agora ouve aquela voz e ele vira para ver quem falava com ele. Marquinhos, quem está falando comigo? De repente ele avista 7 catiçais, e no meio dos 7 catiçais, eu vou repetir mais uma vez, porque nós estamos falando do meio. E no meio dos 7 catiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. Está falando de Jesus. Ele estava no meio. O que eu aprendo com isso? O tempo todo que você vê Jesus na terra, ele estava no meio da multidão, ele estava no meio dos doutores, ele estava no meio, e ele morre, e ele ressuscita, mas não parou para ir aqui na terra, ele estava no meio. E João falou: Jesus só está no meio. Mas quando João sobe, ele vê Jesus aonde? Lá no céu, no meio. Ele estava no meio aqui na terra, e agora no céu ele estava no meio de 7 catiçais. Não dá tempo de falar tudo, porque se eu fosse falar o texto todo falando Jesus no meio, nós ficaríamos aqui a noite toda. Por que meio? Centro. O meio é o centro, é o foco. É por isso que o Espírito Santo te convida para entrar no meio. Foco. Não perca o foco da tua salvação. Saia do canto, das escondidas. Chega para o meio. No canto você está longe de Jesus. Pode até parecer que está perto de Jesus porque você está escutando a voz de Jesus. Porque às vezes Jesus está ensinando no meio, a gente no canto, a gente escuta a voz de Jesus. Mas quando você vai aproximando e vai entrando no meio, a voz vai ficando mais forte. A voz vai ficando mais forte.
E você não só começa a ouvir a voz de Jesus, de repente às vezes você é baixinho igual eu, e você vai chegando no meio, e de repente você que não estava vendo Jesus, só ouvindo a voz, você começa a ver Jesus, agora eu estou vendo Ele. E agora você entra no meio, e você não só ouve a voz, mas você vê Jesus por inteiro. Jesus estava no meio da casa. Agora, para terminar, nós vamos voltar para o texto. Jesus estava no meio, uma multidão oprimindo ele ali, ouvindo ele. E eu disse que eu quero falar sobre a casa, porque a casa representa, não essa casa de pedra, mas a casa representa a nossa vida. Vós sois morada. Quem mora dentro da tua casa? Nós somos morada. O Espírito Santo faz morada dentro de nós somos a casa. Mas o que acontece é que Jesus nessa casa estava no meio. Mas existem casas, vidas, casas, que Jesus ele não está no meio. Jesus ele não está na porta. Jesus ele está na janela. Ou Jesus está na janela, ou Jesus está na porta, ou Jesus está dentro de casa. Mas como é que é Jesus na janela? Se Jesus estiver na janela, quando você chega na janela de alguém, a pessoa não vê o teu corpo todo. Ela vai ver da cintura para cima. E o que é Jesus na janela? É aquele momento que você levanta de manhã e você não tem tempo mais, porque você levantou 5 horas da manhã, 5h30 tem que pegar o ônibus para ir trabalhar. E você vai trabalhar. E quando você chega no trabalho, o trabalho está tão cansativo que não dá tempo nem de você ler a palavra. E você chega em casa cansado, não dá tempo de você vir na igreja, você fala, não vou na igreja hoje não. Aí você quer descansar, você liga a televisão e vai assistir alguma coisa. Aí você assiste, isso vai de segunda a sábado. Aí no domingo você está tão cansado que você não levanta para vir na igreja, para a escola bíblica dominical. Aí chega no domingo à noite, você vem no culto, mas você vem cansado, você vem carregado. Aí de repente passa o tempo, aí Satanás viu que existe brecha, porque você não está cheio, ele entra e ele começa a destruir. Ele destrói família, ele destrói casamento, ele destrói. E quando ele destrói que as doenças estão, aí a pessoa lembra de Jesus. Aí a pessoa começa, Jesus, tem misericórdia. O meu filho caiu nas drogas. Jesus, tenha misericórdia. Essa doença está me matando. Jesus, tenha misericórdia. Jesus está na janela. Por quê? Porque você abriu a janela para chamar Jesus. E Jesus ele tem tanta compaixão que ele chega e ele abre a janela e ele te escuta. Mas quando Jesus resolve o teu problema, Jesus ele cura, Jesus ele liberta. Acabou a situação, está tudo bem. Nós vamos lá e fechamos novamente a janela. Não precisamos mais de Jesus. Só abrimos a janela quando precisamos de Jesus. Jesus na janela. Às vezes Jesus está na porta, não está na janela. Às vezes ele bateu na porta, você abriu a porta da tua casa, entenda. E quando você abriu a porta, Jesus não está mais na janela, você viu o corpo dele. Porque quando você abre a porta da tua casa, você vê o corpo da pessoa. Agora você não viu só da cintura para cima. Você viu Jesus por completo. Você viu os olhos de Jesus, você viu o tórax de Jesus, você viu os pés de Jesus, você conversou com Jesus. E quando é que nós vemos Jesus chegando na porta, batendo na porta, e nós recebemos Jesus na porta? É quando você levanta de manhã. E mesmo sabendo que você está atrasado, mas você não deixa de orar. Você começa a orar, você começa a louvar, você faz o seu devocional, e você canta louvores ao Senhor. Jesus está entrando na porta da tua casa, aí você está com saudade de vir na igreja, mas o tempo é tão escasso, que não dá para você vir na quarta, não vai dar para você vir na quinta, e nem na sexta, somente no domingo, e mesmo assim domingo de manhã não dá, mas no domingo à noite você vem, e quando você vem, você adora Ele, as lágrimas descem. Jesus já começou a apresentar
falar para você. Agora você tem até visão de Jesus. Você fala em línguas, você é renovado. De repente você começa a pular aqui na frente. Mas quando chega em casa, você esquece do culto. Porque as dificuldades da vida, ela te oprime. Mas você já viu a beleza do corpo de Jesus. Você sabe que Jesus, como Jesus é. Jesus está na porta, não está mais na janela. Agora, o convite de Jesus é: não me deixe na janela. Então, eu abro a porta para o Senhor. Aí Jesus fala: não me deixe somente na porta. O que eu faço então, Senhor? Apocalipse 3, versículo 20. Jesus, ele convida. Ele auto se convida para você chamar ele. Dizer: não fique na porta. Entre mais. Eu quero o Senhor no meio da minha sala. Eu quero o Senhor no meio do meu quarto. Eu quero o Senhor no meio da minha sala de jantar. Eu quero o Senhor em todos os cantos. E quando é que nós estamos com Jesus no meio da nossa sala? É quando nós estamos na sala, chegamos do trabalho e nós oramos antes de sair. E lá no serviço, nós estamos com tanta sede de Deus, nós estamos doidos para chegar em casa, para vir para o culto. E nós chegamos em casa, vimos para o culto na quinta. E chega na sexta, a gente vai trabalhar. E a gente está com tanta sede que no horário do almoço, meia hora do almoço, a gente para e a hora está passando para voltar a trabalhar. Mas você não aguenta, você abre a mochila e pega aquela biblinha pequena que você colocou dentro da mochila e você vai para um cantinho e você começa a ler a Bíblia lá no seu serviço. Chega alguém e fala: o que você está lendo? Eu estou lendo a palavra do Senhor. Você conhece? Não conheço. Aí você começa a pregar para essa pessoa. De repente essa pessoa começa a chorar lá no teu serviço. Aí você fala: eu posso orar por você? E a pessoa pode orar também. Aí você coloca a mão sobre aquela pessoa e a pessoa aceita Jesus. Deus te usa em profecia para esta pessoa na igreja? Não, lá no seu serviço. Aí de repente você sai do seu serviço e você sai no ônibus falando em língua. Talvez você não está proferindo palavra, mas lá na mente você está adorando. Você está lembrando das pregações do dia de domingo e você está adorando a Deus. De repente você chega em casa, o dia não tem culto, mas você vai para dentro do quarto. Você entra, tranca a porta e você quer Ele o tempo todo dentro do teu quarto. E você começa a adorar. Quando é que Jesus está dentro da tua casa? No meio da tua casa. Quando lá na tua sala, quando você chega no serviço, você não liga a televisão no Big Brother. Quando lá na sua casa, lá você está cansado, você não liga a televisão na fazenda. Quando é que Jesus está dentro da sua sala, no meio da sua sala? Quando você não discute e briga com a tua esposa, lá no meio da tua sala. Quando lá no meio da tua sala, em vez de você ligar no Big Brother, lá no meio da tua sala, em vez de você ligar na fazenda, você coloca louvores de Cassiane e você começa a adorar a Deus dentro da tua sala. De repente a tua esposa junta com você, o teu marido junta com você e você começa a louvar a Deus dentro da tua sala. As crianças falam: papai e mamãe está ficando doido porque eles estão na sala chorando. Por que eles estão chorando? Sentindo a presença de Deus. Vem cá, filhinho, nós estamos sentindo a presença de Deus. Aí de repente passa um dia, passa 2 dias e você procura o seu filho, você não acha o seu filhinho mais. Cadê meu filhinho? Você vai na sala, não acha. Você vai em todos os lugares, não acha. Aí: meu filho, você olhou no quarto? Eu não olhei no quarto. Quando você abre o quarto, de repente você avista de cima, você não vê o seu filho. Mas quando você olha para baixo, quem está de joelho? Quem está de joelho? Quem está de joelho? O seu filho está de joelho, porque viu o pai e a mãe na sala adorando ao Senhor. Jesus está no meio. Jesus está no meio. Jesus está no meio da sua sala. Jesus está no meio do teu quarto. E quando é que Jesus está no meio do teu quarto? Como pode Jesus estar no meio do teu quarto? É quando o casal vai deitar e de repente um não dorme de um lado e a outro do outro. É quando a esposa não vai dormir no sofá e o marido dorme na cama. Ou quando a esposa dorme na cama e manda o marido dormir no sofá. Aí Jesus não está no quarto. Quem está no quarto é Satanás, destruindo a família. Mas ele convida Jesus para entrar no quarto, porque quando Jesus entra no quarto, não há divisão familiar. Quando Jesus entra no quarto, não há divisão do casal. Pelo contrário, o casal passa a amar mais a esposa e a esposa o marido. O que está acontecendo hoje na sociedade?
O que está acontecendo na sociedade? Eles tiraram Jesus do meio, colocaram Jesus no canto, espremeram Jesus no canto, e no lugar de Jesus colocou a pornografia, no lugar de Jesus colocou as músicas mundanas, no lugar de Jesus colocou os funk, mesmo conhecendo a palavra do Eterno. No lugar de Jesus colocou as novelas diabólicas da Globo. No lugar de Jesus, Jesus está no canto e a família destruída. Mas Jesus, ele quer sair do canto e ele quer entrar no meio. E eu faço pela 4ª vez a última pergunta. Quantos creem que Jesus está no meio da igreja? Coloque de pé nesta noite. Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio da tua casa. Eu creio que Jesus está lá na sua sala. Pode adorar Ele lá. Eu creio que Jesus está lá dentro do teu quarto. Pode adorar Ele. Passa madrugadas orando. Passa orando lá dentro do teu quarto. Eu creio que Jesus está em todos os lugares da tua casa. Jesus está na tua vida. Jesus está no meio do teu trabalho. Jesus está no meio dos teus negócios. E a situação está difícil. Não se preocupe. Jesus vai entrar no meio e vai resolver a situação. Jesus vai entrar no meio dessa tempestade e vai mandar o mar acalmar. Jesus vai entrar no meio e vai resolver. Jesus vai entrar no meio dos traficantes e vai trazer o filho de volta. Jesus vai entrar lá no meio da faculdade e vai vigiar o teu filho. Jesus vai entrar no meio. Rabancho comendebre a faia súria. Lepiconderai a sore calabande anarabra comandar a sébria. Eu sinto a presença dele. Primi fai anchore calabrancho mendecai a subrinarabácia. Jesus está no meio desta igreja, para você sentir a presença dEle. Sabe que Ele está no meio da igreja, e Ele te toca, Ele te cura. Todo mundo que entrar no meio é curado. Todo mundo que entrar no meio junto com Jesus é liberto. Jesus está no meio, e Ele está te curando, te libertando. Ele está batizando no Espírito Santo. Ele está tocando na tua alma. Sinta a presença magnífica de Jesus.